Vivemos em uma era em que tudo muda antes mesmo da gente entender o que acabou de acontecer. As tecnologias evoluem mais rápido do que as nossas emoções conseguem acompanhar. As telas estão sempre acesas, as respostas vêm em segundos, mas a pergunta é: estamos realmente preparados para tudo isso? O mundo se transformou. As relações, o trabalho, a educação e junto com tudo isso também mudou a forma de compreender o ser humano. A psicologia, que sempre foi um espaço de escuta e de presença, agora precisa existir também no mundo digital. E é nesse ponto que a gente começa a se perguntar até onde a tecnologia ajuda e quando ela começa a ultrapassar o limite do ser humano. Nesse vídeo, o nosso grupo vai refletir sobre o futuro da psicologia a partir das ideias de Hawking e Harari e mostrar como essas transformações tecnológicas, sociais e educacionais estão redesenhando o papel do psicólogo no mundo de hoje. Nesse sentido, o Stephen Hawking tinha uma preocupação muito importante com a inteligência artificial. Ele dizia que o problema não é a IA em si, mas a forma como a gente usa. Se ela for usada só para gerar lucro e substituir o trabalho humano, ela pode acabar aumentando o desemprego e a desigualdade. Por isso, ele defendia que o uso da IA precisa ser regulado para garantir que traga benefícios para todo mundo, e não só para uma elite. Na área da psicologia, por exemplo, a gente já vê a IA sendo usada em aplicativos como Singulo, MindDoc, Yopper e BetterHelp. Eles usam chatbots e dados comportamentais para ajudar no apoio emocional e até em diagnósticos. Isso sim tem pontos positivos, como tornar o acesso à terapia mais fácil, permitir acompanhar o progresso das pessoas e oferecer recomendações personalizadas. Mas também tem o outro lado, questão de privacidade, risco de perder contato humano, que é essencial, e até uma certa dependência da tecnologia. No texto Educação, a Mudança é a Única Constante de Harari, o autor destaca pra gente que vivemos em uma era de mudanças aceleradas, impulsionadas pela tecnologia e pela inteligência artificial, onde o modelo tradicional de ensino focado na memorização não atende mais às necessidades do século XXI, uma vez que aprender não é mais algo que acontece apenas na juventude, mas sim ao longo da vida. E aprender, desaprender e reaprender é o ciclo essencial da adaptação em um mundo que muda rapidamente e que muda de forma constante. Ele mostra que flexibilidade, reflexão e atualização constante são mais valiosas do que o simples acúmulo de informações. Com isso, a gente entende que o psicólogo do século XXI deve ser um profissional flexível, curioso e aberto ao novo, capaz de se atualizar constantemente nos seus conhecimentos diante das transformações tecnológicas e sociais. Mesmo diante de novas ferramentas digitais, como terapia online e o uso da inteligência artificial, o essencial continua sendo um olhar ético, empático e crítico sobre o ser humano. Realizamos uma pesquisa com a doutora Fabiana Ribeiro Cruz Parisotto, profissional neuropsicóloga com 12 anos de experiência clínica e em pesquisa. A primeira pergunta foi como a tecnologia mudou seu trabalho nos últimos anos. Doutora Fabiana respondeu: a tecnologia revolucionou a neuropsicologia. Hoje, utilizamos plataformas digitais para aplicar testes cognitivos, softwares que analisam respostas em tempo real e até ferramentas de realidade virtual em contextos de reabilitação. Isso ampliou o alcance do nosso trabalho, trouxe mais precisão na coleta de dados, mas também exigiu um olhar crítico sobre a validade e a ética dessas ferramentas. A segunda pergunta foi: você acredita que a inteligência artificial pode substituir o trabalho do neuropsicólogo? Doutora Fabiane disse que, de forma alguma, a inteligência artificial pode auxiliar, por exemplo, na correção de testes ou na análise de grande volume de dados, mas a interpretação clínica depende da sensibilidade humana, e nenhum algoritmo consegue compreender o contexto de vida de um paciente. A terceira pergunta foi: como a senhora imagina o neuropsicólogo do futuro? Doutora Fabiane respondeu: acredito que será um profissional cada vez mais interdisciplinar, que entenda tanto da neurociência quanto de tecnologia, mas sem perder o olhar clínico e ético. O neuropsicólogo do futuro precisará se adaptar constantemente a novas ferramentas, novos diagnósticos e novas formas de intervenção. A quarta e última pergunta foi: quais são os maiores desafios éticos e humanos nesse cenário digital? Doutora Fabiane disse: o grande desafio é garantir a segurança dos dados e o respeito ao sigilo psicológico. As avaliações online exigem plataformas seguras, protocolos éticos e muito cuidado com o armazenamento das informações. E além disso, precisamos evitar a desumanização do processo. Assim concluímos que, com a entrevista com a doutora Fabiana Ribeiro Cruz Parisotto, mostrou que o futuro da psicologia está cada vez mais ligado à tecnologia, mas sem perder o lado humano. Ela explicou que ferramentas como testes digitais e a inteligência artificial já ajudam no trabalho, mas jamais substituem o olhar sensível e a empatia do psicólogo. Assim como apontam Hawking e Harari, a tecnologia pode transformar o mundo, mas precisa ser usada com ética e consciência. O grande desafio é equilibrar o avanço técnico com o cuidado humano. A doutora Fabiana também reforçou que o psicólogo do futuro precisa estar sempre aprendendo, desaprendendo e se adaptando às mudanças, sem deixar de lado a essência da profissão.
No fim, o futuro da psicologia não será apenas digital, será humano, ético e guiado pela empatia.